Bora de mais testemunho. Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e nosso pensamento. E que vocês possam crer no Deus que a gente serve. Que vocês possam crer no médico dos médicos, que é Jesus. E que cura qualquer enfermidade. Ele ressuscitou mortos. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Você só precisa entender isso e crer. Jesus age muito através da nossa fé. Se você crer, tudo é possível. Foi ele que disse. Então, em nome de Jesus, eu vou contar um testemunho para você aqui. E não é pelo meu testemunho que você vai crer que Jesus cura, não. É pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, começa a ler a Bíblia. Começa a edificar a tua fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Pegue a tua Bíblia lá, pause o vídeo, para que você possa ler junto comigo e confirmar que você pode sim entender tudo que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de instrução. E o Espírito, ele veio para revelar a verdade para nós. E o Espírito Santo, ele está em nós. Então, ele quer te revelar tudo que está escrito na Bíblia. Você só precisa estar disponível. Tira um tempo de qualidade com Deus e você vai ver. O Espírito Santo vai revelar tudo que você precisa para compreender melhor o que Deus quer para a sua vida. Eu quero ler um versículo bíblico aqui e depois eu quero contar um testemunho. No capítulo 20 de 2 Reis, fala que Ezequias foi curado. Ele teve uma enfermidade. E Isaías chegou para ele e falou: olha, põe a tua casa em ordem, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, versículo 3, tá? Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então, aqui nesse versículo 3 está dizendo que Ezequias era um homem justo. Porque ele está dizendo que ele estava diante de Deus com fidelidade e que ele tinha um coração íntegro e ele fez coisas retas aos olhos do Senhor. Então, está dizendo aqui que ele era um homem que agradava a Deus. Ele tinha preocupação em fazer as coisas certas. Mas naquele momento Deus tinha dado ele uma enfermidade e tinha mandado que ele colocasse a casa dele em ordem porque ele ia morrer. Mas depois que ele chorou, Isaías estava saindo no pátio central. E a palavra do Senhor veio a Isaías novamente. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, está escrito no versículo 5, tá? Assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, versículo 6, e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Isaías disse mais, pegue uma pasta de figos. E aí eles pegaram e puseram sobre a ferida que estava em Ezequias. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu, este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? Deus curou, ainda deu um sinal para Ezequias. Ezequias respondeu, é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías chamou o Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante ao relógio. Então, quando eu li essa passagem bíblica, antes de eu ler essa passagem bíblica, no meu dia, onde eu fui me colocar diante do Senhor, na presença dele, eu vim aqui, pro fundo do quintal aqui, porque sempre que eu quero ficar mais sozinha, Deus e eu, né,
Sempre que eu quero fazer um retiro, que eu não vou para o monte, ou eu venho para cá. E aí aqui eu faço o meu retiro para Deus, aí do tempo que ele me pedir. Se ele me pedir muito tempo, eu prefiro ir para o monte. Mas se ele me pedir pouco tempo, como esse dia aí, não foi o Senhor que me pediu esse tempo, não. Aliás, tudo é para honra e glória dele, então ele quis isso, sim. Ele permitiu. Meu filho estava sentindo uma dor de cabeça há muito tempo mesmo. Já tinha um tempo já que ele estava sentindo dor de cabeça, tomando dipirona todos os dias, todos os dias. E nessa época ele tinha aí, eu creio, entre 15 e 16, eu não tenho a data certa, né? Nem a idade certa, mas era por aí. E ele sentia dor de cabeça todo dia, todo dia. E um dia, eu via ele sentindo dor de cabeça. E eu pensei, deve ser um propósito do Senhor. Mas aí chegou um dia, eu vim para cá, para o meu secreto com Deus. E chorei muito mesmo, muito mesmo com Deus. E falei, Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. E como está escrito em Jó 42, versículo 2, nada pode frustrar os teus planos, porque o Senhor tudo pode. Mas o meu filho está sentindo dor, Senhor, há muito tempo. Dor de cabeça todos os dias. Já fiz exame de vista, né? Eu já fiz tudo que eu podia. E eu preciso saber o que eu posso fazer para melhorar essa situação de dor dele. Porque se o Senhor tem propósito nessa situação, revela para ele. Mas se o Senhor pode curar ele, cura em nome de Jesus. A tua palavra fala que se eu pedir em nome de Jesus, o Senhor fará. A tua palavra fala que se eu bater na porta, ela se abrirá. Se eu pedir, o Senhor vai me dar. Se eu buscar, eu vou encontrar. Então eu fui falando para ele todas as promessas que estavam na Bíblia com relação à oração. Com relação a eu pedir, ele me dá. E aí, orei, chorei, falei com ele. Depois que eu terminei de falar com ele, eu abri a palavra. E quando eu abri a palavra, eu abri aí, em 2 Reis, capítulo 20. Abri ali no momento, nessa parte que eu li para vocês. E quando eu li esses versículos, o Espírito Santo falou ao meu coração. Água. Ele falou água. Eu pensei, é a água que é para me consagrar. E aí, a partir daquele dia, naquele momento, eu já consagrei a água aqui, no meu secreto aqui. E aí eu consagrei a água todos os dias, eu estava consagrando a água. Ia lá e colocava na beirada da cama dele a água e falava para ele beber. E aí, Deus não me deu assim horário, nem aonde para eu orar. No primeiro dia, eu orei, chorei e consagrei. E nos outros dias, eu adorei. Adorei e adorei. Consagrei e adorei. E ele não me deu nem quantidade de dias, então não sei especificar para vocês nem quantos dias que eu fiz isso. Eu só sei que eu fazia isso. Aí, orava e consagrava a água. Um dia, era depois das 4 horas da tarde, eu estava mexendo na fornalha, fazendo janta. E o Espírito Santo falou, vamos para o monte. Pega a água e vamos para o monte. E eu peguei a água. E fui para o monte. Falei com a minha filha, olha a panela aí para mim. E fui para o monte. Eu me lembro que eu saí aqui, ó. Saí por aqui. E fui indo, chorando. Da onde eu saí com a água, eu fui chorando. E a palavra que vinha na minha mente é para frente e avante. Não olhe para trás, marche. E aí eu fui seguindo ali, ó. Fui andando ali, subi aquele monte. Subi o monte e fui parar lá em cima. E fui indo. Enquanto eu estava indo, o Espírito Santo não permitiu que eu olhasse para trás.
O local que eu fui foi lá onde está aquele poste lá. E o Espírito Santo não permitiu que eu olhasse para trás. E aí eu saí, fui chorando e na mente vinha para frente e avante, marche, marche, marche. E aí vinha aquela mensagem, aquela passagem bíblica que fala lá de Moisés lá, diga ao povo que marche. E aí só vinha isso, marche, para frente e avante, para frente, para frente. E aí eu seguindo, e não, o Espírito Santo não permitiu olhar para trás em nenhum momento. E nesse tempo eu já estava só chorando e só vinha essas frases na minha vida. Quando eu cheguei lá, eu continuei não olhando para trás. Eu coloquei a água no chão, coloquei o joelho no chão, coloquei o rosto no pó e adorava. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Só glorificava. Eu só glorifiquei naquele momento. Não, já não pedi mais. Eu já tinha certeza que Deus estava fazendo. E aí, voltei não. Chegando lá, depois que eu terminei de orar, falei com Deus ali. Em adoração, eu não pedi nada, só adorei. Chorei, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, veio uma palavra que falava sobre sacrifício manco. Isso aqui é muito importante para vocês que fazem propósito com Deus. Agora, o que eu vou dizer para vocês neste momento é muito importante. Guarda e memoriza. E eu abri essa palavra. Quando eu abri essa palavra, meu coração se entristeceu. Por que meu coração se entristeceu? As lágrimas que eu derramei anterior, que eu acabei de falar para vocês, não era de tristeza. Era de adoração e de presença do Espírito Santo. Agora, naquele momento que eu abri a palavra e saiu sobre o sacrifício manco, me veio uma tristeza no coração e uma voz que dizia assim, isso aqui que você está fazendo é um sacrifício manco, Deus não está recebendo. E na hora que a voz veio uma tristeza. E depois eu falei, não. Eu não estou fazendo nenhum sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício por mim. E o sangue de Jesus é o maior sacrifício. O que eu estou fazendo aqui é um momento de adoração para Deus, porque sacrifício Jesus já fez. Ele já pagou o preço pela minha vida e pela vida do meu filho. Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Jesus é o médico dos médicos. Eu não estou fazendo mesmo nenhum sacrifício. Eu estou adorando ao Senhor aqui. Porque o sacrifício Jesus já fez. Sabe o que aconteceu naquele momento? Eu sei porque o Espírito Santo revelou. Depois que eu falei essas palavras, é como se eu rebatesse o inimigo da minha alma, dizendo para ele, não estou fazendo nenhum sacrifício mesmo, não. Porque Jesus já fez. Eu estou aqui adorando ao Senhor. Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades, a minha e do meu filho. E ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Eu estou aqui adorando o Senhor. É só isso que eu estou fazendo. E aí, pronto, veio aquela paz, aquela alegria, aquela certeza de que estava tudo bem. E que Deus já estava operando um milagre. E eu desci o monte. Quando eu desci o monte, eu já tinha uns dias que eu não ia na igreja. Eu desci o monte, o Espírito Santo já falando, você vai para a igreja. E aí eu desci o monte pensando que eu ia para a igreja. Era uma sexta-feira. Cheguei em casa, coloquei a água lá, como eu sempre fazia. E me arrumei e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o Espírito Santo falou, prepara a palavra, porque você vai dar o testemunho. E eu fui. O dirigente me deu a oportunidade, eu não pedi a oportunidade. Ele me deu. E eu preparei a palavra e levei e contei o testemunho. Do jeitinho que eu estou contando para vocês. Cuidado, porque num propósito que você está fazendo, você está de completa entrega para Deus, você está fazendo o que Deus propôs ao seu coração e vem sim vozes para dizer que aquilo não vai dar certo. E você tem que confiar em quem? É no Senhor, porque foi Ele que te prometeu. Então é Ele que vai fazer. O Espírito Santo é que está fazendo na sua vida, é o Espírito Santo que está falando aos seus ouvidos, então você tem que acreditar. Não acredite no que vem
contra o projeto que Deus pôs na sua vida. E aí eu fui lá e contei o testemunho. E o que a voz, o que o inimigo da minha alma queria? Que eu não acreditasse na cura. Que eu não confiasse no que Deus tinha me dado. Ele me deu a cura do meu filho através da água. Da água, gente. Por que ele não fará isso por você? Por que ele não vai te dar uma cura através de uma água, através de um chá de uma planta? Através de um alimento que você vai pôr dentro, que você vai comer. Ele vai te dar estratégia. É ele que vai falar aos seus ouvidos. Deus cura sem nada. Ele não precisa de água, ele não precisa de planta, ele não precisa de nada. Ele pode simplesmente curar. Como ele já fez assim. Quando foi no paralítico lá, perto do tanque de Beceba, ele simplesmente falou, levanta e anda. Então, ele não precisou passar nada. No cego, ele já passou lodo no olho. Então, teve cego que ele curou imediatamente. Então, Jesus cura. Ele pode curar você imediatamente, sem que você faça nada. Mas ele também pode curar igual ele curou o meu filho, através de um propósito, através de uma entrega minha, através de eu ir no monte, através da palavra, através da água. Porque Jesus cura da forma dele, mas o Espírito Santo que fala com você, se você deixar, por favor. O Espírito Santo está em você, mas ele não fala se você não deixa. E se ele fala e você não ouve, não adianta. Ele está dentro de você. É seu amigo, consolador, quem revela a verdade. Está em você. Mas se você não dá voz para ele, é como se ele fosse um estranho. Por favor, tem uma conversa aí com o Espírito Santo. Fala para ele. Eu estou com isso e isso e isso em mim e eu não quero mais. O que eu faço para retirar isso de mim? Eu estou com isso e isso no meu corpo e eu não quero mais. O que eu faço para retirar? Eu estou com uma enfermidade tal. O que eu faço para ser sarado? Eu estou com um problema assim, assim, assim. O que eu faço para resolver? Se o problema tiver como ser resolvido por você, o Espírito que revela a verdade vai te dar detalhe de como você deve fazer. Se o assunto não é você, ele vai falar para você, você faz um propósito tal, assim, 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 que eu vou resolver. Com Esther foi assim. Esther estava ali, era a rainha, e aconteceu uma situação onde o povo dela estava em aflição e eles iam enfrentar uma guerra e não tinha como reverter o assunto, mas ela queria que pelo menos o povo tivesse condição de lutar. Aí ela falou com o tio dela, mande que o povo faça jejum. Durante 3 dias eu também vou jejuar e depois eu vou para a presença do rei e vou falar com ele. Então, durante 3 dias ela jejuou, ela e o povo. Qual foi o propósito que Deus colocou no coração de Esther? Orar e jejuar 3 dias, para que ele entrasse na causa e resolvesse. Aí ele entrou, ela foi na presença do rei, tudo se resolveu e o povo dela pôde pelo menos lutar. E todas as situações foram resolvidas. Um dia eu falo sobre Esther aqui, para vocês compreenderem melhor o que aconteceu. Por que é que eu tenho tanta certeza que Deus operará o milagre na minha vida? Porque eu leio a Bíblia. Eu tenho base bíblica para tudo que eu peço para Deus. Eu leio as promessas dele e eu sei de tudo que ele me prometeu. E Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Eu sei que ele fará. Tudo, tudo, tudo que ele me prometeu. Então eu não duvido de Deus. Só que eu escuto a voz dele. Se vem outra voz, eu não escuto. Vou falar para vocês mais uma situação. Nos meus 30 dias de propósito, Deus falou para mim que ele ia me dar algo. Ele falou. E ele me fez fazer um ato profético na minha casa
confirmando o que ele vai fazer. E ele já começou a fazer. Para falar a verdade, ele já começou a fazer. Glória a Deus, aleluia. Só que ele enviou uma serva dele para vir na minha casa. Ele enviou um filho, uma serva, uma pessoa para falar comigo. E essa pessoa entristeceu meu coração a mandado de Deus. Deixa eu explicar para você. Tudo é de Deus. Ele está no controle de tudo. Não pense você que o diabo está fazendo as coisas na sua vida. Se ele estiver fazendo é porque Deus deixou. Ele não pode fazer nada na sua vida se Deus não deixar. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. É ele que faz todas as coisas. É ele. Eu vou pôr o versículo aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Todas as coisas são feitas por ele. Então, essa pessoa foi enviada por ele. Quando a pessoa chegou, a pessoa falou que eu ia enfrentar uma guerra muito forte, espiritual, com essa promessa de Deus. A pessoa não sabia da promessa de Deus, entendeu? Ela não sabia. Ela simplesmente foi lá naquele assunto, porque Deus deixou e mandou, e falou que eu ia ter que conflitar com aquela situação. Mas eu não tenho que conflitar com aquela situação, porque na promessa de Deus não é eu que vou fazer, é Ele. Entendeu? Quando essa pessoa falou isso pra mim, me deu uma tristeza no coração, sabe? E aí, no mesmo dia, eu fui ter um particular com Deus. E eu falei pra ele: Senhor, o Senhor me prometeu isso, isso e isso. E aí, hoje o Senhor foi e enviou alguém na minha casa, porque é tudo do Senhor, sabe? Eu não dou honra pro Satanás, não. Porque ele só faz o Senhor deixar. Eu não dou honra pro diabo, gente. Eu não dou honra pro inimigo da minha alma. Porque ele só faz se Deus deixar. Só se Deus deixar. Se Deus não deixar, ele não faz. É por isso que quando vier uma voz querendo afrontar você e dizer que Deus não vai realizar o que ele prometeu, dê honra para Deus, porque ele mesmo permite. Ele mesmo permite entrar dúvida no seu coração para ver se realmente você é fiel. Seja fiel. E eu fui fiel. Eu fui fiel no monte. Sobre a hora que veio a voz dizendo sobre o sacrifício, que eu não estava fazendo sacrifício mesmo não, porque o sacrifício Jesus já fez. E fui fiel também, quando ele enviou a serva dele para falar. E aí eu falei para ele, aí ele falou comigo assim: mais vale confiar em Deus do que no braço do homem. Eita, glória! E quando ele falou isso para mim, eu falei: eu sei, Senhor, me perdoa. E aí eu já pedi perdão. Falei: me perdoa, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer, porque foi uma promessa sua e o Senhor vai cumprir no tempo certo, porque é no seu tempo e não no meu. Então, em nome de Jesus, eu estou contando esses 2 testemunhos para vocês, para que vocês saibam que o próprio Deus, ele envia pessoas para que a gente, para poder semear dúvida no nosso coração. Mas você não tem que acreditar nas pessoas, você tem que acreditar em Deus. A voz do Espírito Santo é mais importante. É por isso que você tem que deixar o Espírito Santo falar com você. E você tem que ouvir e obedecer, tá? Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Dá like, comenta, compartilha. Porque vocês sabem, se vocês não se inscreverem no canal, o canal não cresce. Se vocês não der like, comentar e compartilhar, o YouTube não recomenda o vídeo para outras pessoas. E outras pessoas não ficam sabendo desses testemunhos. Compartilha aí, evangeliza através do compartilhamento, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Eu amo vocês em Cristo Jesus.